Boa tarde, amores, boa tarde. E agora nós vamos para a nossa aula de história, quinta-feira, 1º de outubro. Quinta-feira, 1º de outubro. E o assunto vai ser entradas e bandeiras, na página 46. Então, vá se organizando aí, vá pegando aí o seu livro de história, né? Página 46, e vamos falar hoje sobre as entradas e bandeiras, que eram grupos de pessoas, gente, que entravam, né, e nas nossas matas e explorar a terra, encontrar riquezas, né? Tinha outros que iam até capturar os índios, sabiam? Eram grupos, eles chamam de expedições, eram grupos de pessoas que eram expedições, que eles entravam de mata dentro para capturar os índios, para escravizar os índios, veja só. Também era um grupo de pessoas que entravam para procurar riquezas minerais, né? Estudar os vegetais, muitas coisas, viu? Então esse grupo, tem um grupo chamado de entradas e outro grupo chamado os bandeiras, que chamamos os bandeirantes. Os bandeirantes que chamávamos, era bandeiras, tá? Tem esses dois grupos que tem esses nomes. Então hoje nós vamos fazer um estudo aí sobre este assunto bem interessante, que fez parte da nossa história lá da colonização na época, né? Na colonização do nosso Brasil. Então, vamos lá? Todo mundo sentadinho? O livrinho já tá tudo prontinho aí, página 46. Pronto, lápis e borracha, né? Lápis e borracha, porque logo depois vai ter uma atividade aí, olha, daquelas para vocês responderem depois do estudo. E outra que a tia vai estar lendo e estudando aqui, e você lendo e estudando aí junto com a tia. A interação é muito importante. A tia tá lendo aqui e você lendo aí. E outra, não é para ler baixinho. Não é para ler baixinho, tá? Não é gritando, mas também não é baixinho, tá certo? Lê assim no tom de voz que você possa entender, você possa compreender, e quem estiver em casa também dizer, nossa, que lindo, né? Tá certo, meus amores? Então não esquece aí, tá? De fazer aquele maravilhoso estudo que nós estamos fazendo agora, tá bom? Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer esse estudo nas páginas, a página 46, 47 e 48. Vamos fazer estudo nessas páginas 46, 47 e 48, tá? Mas antes de começar, vou lembrar mais uma vez que 1 e 2 será a entrega das atividades de verificação da aprendizagem. Pede aí, passa aí, reforça aí, papai e mamãe, lembra aí, olha, os pais já levarem agora a avaliação lá. E outra, viu? Não precisa levar sacolinha não, viu? É só a prova. Agora, o que você tem que tomar cuidado é o seu nome, né? Pois é, dá uma olhadinha logo aí na capa, veja se seu nome está aí, tá bom? Não esquece não, bem na capa, tem aí para você colocar e fazer o registro, né, do seu nome. E também, não precisa levar nem a sacola e também a tela não é para levar, é para ficar em casa, para você enfeitar aí as paredes aí da sua casa junto com o papai e mamãe, tá bom? Tá certo? Tudo certinho aí? Entendeu? Ótimo, então vamos iniciar. Até eu já vou procurar um lugarzinho aqui, ó, para me sentar. Tenho certeza que também você já tem um lugarzinho em casa aí para sentar, né? Pois é. Então vamos lá. Então vamos falar sobre entradas e bandeiras. Vamos fazer um estudo junto. A tia vai estar lendo e estudando e você também aí, lendo e estudando. Vamos lá? Entradas e bandeiras. O governo português resolveu organizar expedições, viu? Grupos, o que são expedições? Grupo de pessoas que viajam com finalidades específicas para favorecer a expansão da colonização para o oeste e a descoberta de riquezas, né? Colonizar, e eles queriam colonizar mais a parte do interior, né? A parte central, entrar mais, né? Mata dentro, então entrar pelos os interiores, né? A parte do interior, né? Do nosso Brasil, o sertão, por exemplo, né? A região mais quente e assim foi. Agora, esses grupos deveriam respeitar o limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas, né? Esses grupos deveriam respeitar o limite do Tratado de Tordesilhas, que a gente sabe que eles estão naquela linha imaginária, né?
que dividia as terras que pertenciam à Espanha e as terras que pertenciam a Portugal, que no caso é o nosso Brasil. Essas expedições deveriam também exterminar ou capturar os indígenas que encontravam no caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. A primeira entrada foi capitaneada por Américo Vespucci. Tinha como capitão Américo Vespucci, a primeira, que comandou cerca de 30 homens, entrando 40 léguas pelo sertão, tá vendo? Que entravam no sertão, na altura de Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram as de, aí tinha os líderes, né? Tinha de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza foi outra, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Belchior Dias Moreira e Pedro Teixeira. Todos eles eram justamente líderes, né? Capitão justamente dessas expedições. Eles entravam nas matas, no interior do sertão, principalmente na área do sertão, né? Nordestino, né? E também dos outros estados, a parte mais do interior. E lá eles iam explorar, né? Capturar índios, explorar terra, descobrir mais coisas, tá bom? Aí vamos falar agora sobre outro grupo, outra expedição, que foram as bandeiras. As bandeiras. Diferentemente das entradas, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses. Então, enquanto que lá as entradas eram os brasileiros, né? Aqui, os bandeirantes já eram os colonos portugueses. Eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil, sem autorização da corte portuguesa e ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, eles iam por conta própria, formavam um grupo e vão lá, né? Então, não era nada, não obedeciam ordem nenhuma da corte portuguesa, enquanto que as entradas, eles obedeciam a ordem, né? Não passar do limite do Tratado de Tordesilhas, aí não queria nem saber. Entravam e iam, né, passavam pelo limite do Tratado de Tordesilhas e assim mesmo. Aqui nós temos a imagem, olha, de um bandeirante, lá em Mogi das Cruzes, que ficam em São Paulo, né? Mogi das Cruzes é uma cidade lá de São Paulo, em combate. Olha ele aí, ó. Tá vendo? É uma tela de Jean Baptiste Debrecht. Vamos lá. Página 47. Grande parte das bandeiras, né, dos colonos portugueses partia de São Paulo ou de localidade do seu entorno, como Sorocaba, Itu, Taubaté e Porto Feliz. Todas essas cidades de lá de São Paulo. As bandeiras eram compostas de várias pessoas. Existiam pessoas que as chefiavam, que eram os capitães, né? Existiam pessoas que as guiavam, já que conheciam as matas, que eram os mamelucos, né? Ainda participavam delas índios mansos, negros, padres, mulheres e crianças. Vejam, ia todo um grupo muito grande, né? Era padre, mulher, era índio, era tudo misturado. Fazer parte das bandeiras não era nada fácil, pois muitas delas duravam anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas. Chegava assim, entravam feito ciganos, né? Como desbravavam um território desconhecido, enfrentavam muitas dificuldades, que às vezes não conheciam o que é que podia, né? Não sabiam. Então, como encontravam fome, tinham fome, faltava comida, ataque de índios, animais selvagens, doenças, tudo isso eles enfrentavam. Aí temos aqui o Tratado de Tordesilhas e mostrando aqui o domínio espanhol, o domínio português, né? A caça aos índios, a linha vermelha, né? A linha verde é a caça aos índios, a vermelha tem aqui a palavrinha, mas está muito pequenininho, e tem a letra azul, que é mineração, né? No caso, a exploração, né, dos minérios. Bom, para que as pessoas das bandeiras
pudessem sobreviver. Os bandeirantes, ao montarem seu acampamento numa determinada região, também organizavam uma plantação, né? Enquanto a colheita não podia ser feita, as pessoas exploravam alimentos das espécies vegetais nativas. Também procuravam acampar próximos aos rios, para ter água, é claro. Os rios mais comuns para isso eram o Tietê, o Paraíba e o Paraná. Então, o Tietê, que era um dos rios hoje mais poluído, né? Lá em São Paulo e até do mundo, já é considerado. Mas antes era um rio, né, que foi muito utilizado, né, pelos colonos, pelos portugueses, também pelos nossos colonos, também pela própria população. Mas hoje é um rio totalmente, né, que não se pode utilizar, inutilizado. Vamos aqui no alto. Como não eram oficiais, as bandeiras ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam nas terras espanholas. Tais terras foram posteriormente acrescentadas ao território brasileiro. Então, aí surgiu. Por que será que esse pedaço aqui, tão grande aqui, que pertencia à Espanha, né, que no caso hoje foi ficar até, só a Argentina ficaram pouca terra, justamente por conta desse grupo de expedições. Eles foram entrando mata dentro, principalmente os bandeirantes, e aí eles foram colonizando, entrando, eles não obedeciam o limite, saíam avançando, até tomarem conta dessas terras. E hoje o Brasil está aí, essa imensa quantidade de terra, graças aos colonos, né? Portugueses, que também eram os bandeirantes, que saíam, olha, não queria saber de limite não, de linha de Tratado de Tordesilhas não, saíam avançando até, então por isso que ele diz, vamos repetir esse parágrafo, como não eram oficiais, as bandeiras ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam nas terras espanholas. Tais terras foram posteriormente acrescentada ao território brasileiro. Foi acrescentada, terminou eles tomando conta. Diferentemente do que se costuma dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois este já era bastante povoado pelos indígenas, verdade. Na realidade, a exceção de algumas cidades criadas, as expedições despovoavam regiões, pois destruíam tribos indígenas inteiras, vendendo os índios como escravos. Olha aí, os bandeirantes. Então, tanto as entradas como os bandeirantes, e como as entradas e as bandeiras, essas duas expedições, eles sempre iam para capturar os índios e fazê-los como escravos, né? Os ciclos das bandeiras. O período em que as bandeiras existiram pode ser dividido em dois ciclos. Ciclo da caça aos indígenas e ciclo da mineração, né? No ciclo da caça ao indígena, as bandeiras dedicavam-se a capturar indígenas para vendê-los como escravos para as lavouras. Muitos bandeirantes desse ciclo tornaram-se famosos, como Antônio Raposa Tavares, Manuel Preto, Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva, chamado Anhanguera, Domingos Jorge Velho e Borba Gato. Todos eles tinham um grupo que iam justamente para fazer essa caça aos índios, né? Aí Antônio Raposo foi um bandeirante que percorreu de norte a sul o território brasileiro pelo interior, em busca de indígenas, para vender como escravos. Esse bandeirante atacou diversas aldeias jesuítas, localizadas em território espanhol. Tal ação teve como efeito a integração ao Brasil de grandes extensões territoriais. Ele foi avançando e terminou o Brasil tomando conta daquelas terras, né? Na expedição de Antônio Raposo. Vamos ver agora como foi a expedição de Manuel Manuel Preto. Olha, Manuel Preto foi fundador da freguesia do Ó, em São Paulo. É uma cidadezinha lá, um bairrozinho. E comandante da expedição que foi contra o aldeamento dos jesuítas de Guairá em 1628.
Vamos falar sobre Fernão Dias Paz? Esse ficou conhecido como Caçador de Esmeralda, porque partiu de São Paulo à procura de esmeraldas. Esse bandeirante morreu segurando um saco cheio de pedras verdes, que acreditava serem esmeraldas. O que lhe rendeu o título de governador das Esmeraldas. Também foi o responsável por dar início ao período de mineração do ouro em Minas Gerais. Então, explorava mais essa região lá de Minas e descobriu lá os minérios de Minas. Bartolomeu Bueno da Silva, vamos ver o que foi que ele fez? Aí diz aqui, foi o famoso bandeirante que colocou fogo em aguardente, né? E fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles, olha aí, né? Que no caso é aguardente, né? É feito de uma produção também do álcool, né? Então, ele botou fogo, fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles, caso não lhe desse caso não lhe dissessem onde encontrar ouro. Com medo, os indígenas disseram, né? Então, onde é que tem ouro aqui? Então, eu vou fazer isso mesmo com vocês. Pegou uma garrafa e alguma coisa assim, né? E disse que ia tocar fogo nos indígenas. Os indígenas, não se preocupem não. Por esse motivo, ficou conhecido como Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho. Foi o primeiro bandeirante a explorar a região onde atualmente é o estado de Goiás. Viu? E Borba Gato era genro de Fernão Dias Paz. Esse bandeirante foi acusado de assassinar o administrador-geral das Minas, Dom Rodrigo Castelo Branco, o que fez com que se refugiasse no sertão. Quando então descobriu ouro na Serra de Sabarapuçu e no Rio das Velhas, depois passou a ter grande prestígio. Domingos Jorge Velho foi o bandeirante responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, cujo líder foi Zumbi. O Quilombo dos Palmares abrigava muitos escravos fugidos e já havia lutado contra várias outras expedições anteriores. Então aqui, nós temos aqui a imagem de Domingos Jorge Velho, tá vendo? Vamos falar agora que no ciclo da mineração, aí vamos aqui falando sobre o ciclo da caça aos índios. Agora vamos falar sobre no ciclo da mineração, gente. As bandeiras dedicavam-se a encontrar e explorar riquezas minerais, como ouro, diamante, prata. Nesse período, as bandeiras exploraram o entorno dos rios Tietê e Paraíba. Depois chegaram à Serra da Mantiqueira e foram até o Vale do Rio São Francisco, local onde encontraram ouro, aqui ó, na nossa região, né? Logo após, outras minas foram descobertas em Goiás e no Mato Grosso. Os principais bandeirantes do ciclo de mineração foram Fernão Dias, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral, Rodrigo Arzão e Borba Gato. Aí Fernão Dias explorou a região de Minas Gerais e à procura de esmeraldas, não conseguindo encontrá-las. Bartolomeu Dias, que descobriu ouro em Goiás. E Pascoal Moreira Cabral, que descobriu ouro em Cuiabá. Temos o Rodrigo Arzão e Borba Gato, que descobriram ouro em Minas Gerais. As bandeiras do ciclo da mineração trouxeram várias consequências, né? Então, olha, descoberta de riquezas minerais, povoamento do interior do país, eles começaram a fazer suas casas, já que descobriram ouro, então descobriram ouro na parte do interior, né? Lá na parte mais central. Expansão territorial da região centro-oeste. Então, essa região centro-oeste começou a ser, né, povoada, né? E se desenvolver mais justamente por conta desse ciclo da mineração. Monções. Monções. O que são monções? Monções foram bandeiras paulistas, esse grupo de paulistas, né, de colonos bandeirantes. Então, monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos,
instrumento de trabalho, pólvoras e armas, os que se dedicavam à procura de minérios. Eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral, né? E os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando na configuração atual do Brasil. Então, Monções era justamente esse grupo de bandeirantes que eles iam para abastecer, né? Abastecer com alimentos, instrumentos de trabalho, né? Com armamento, né? As pessoas que se dedicavam justamente à procura de minérios. Eles estavam lá dentro, então os outros iam justamente para dar essa ajuda, né? Passar essa ajuda para os outros, né? Dar esse apoio. Então, eram os Monções, tá bom? Então, aqui está o assunto e vamos agora para a atividade. Aí, primeiro quesito. Lê aí a pergunta. Por quem eram organizadas as entradas? Pela coroa portuguesa. As entradas pela coroa portuguesa. Esse tem uma ordem. Segundo, quais eram os objetivos das entradas? Eles tinham o objetivo de explorar riquezas, de capturar ou exterminar, matar os indígenas e explorar e reconhecer o território. Tá? No terceiro, quem comandou a primeira entrada? Américo Vespúcio. Né? Quarto quesito, marque E para as características das entradas e B para as das bandeiras, né? Só quer dizer bandeirantes, tá? A das bandeiras. Então, aqui você vai lendo, né? Eram organizadas pela coroa portuguesa, entradas, então letra E. Agora, eram organizadas pelos colonos portugueses. No caso aí é a letra B, que no caso eram as bandeiras, né? Obedeciam o Tratado de Tordesilhas, as entradas, eles obedeciam, né? Não obedeciam o Tratado de Tordesilhas, as bandeiras. Tinha o objetivo de explorar e conhecer o território, as entradas. Já eram compostas por habitantes da região, as bandeiras, tá? Quinto quesito. Marque um X na resposta correta para completar as frases. Os bandeirantes partiam de Pernambuco, São Paulo ou Bahia? Tá? Letra B. Aí chefiavam as bandeiras. Quem era que chefiava as bandeiras? Eram os mamelucos, os negros ou os capitães? Você completa a frase e marca um X. C. Quais foram os ciclos das bandeiras? Ciclo de caça aos indígenas e ciclo da mineração. Foram 2 ciclos, né? Ciclo da caça aos indígenas e ciclo da mineração. Sétimo. Qual o objetivo do? Letra A. Ciclo da caça aos indígenas. Aprisionar os indígenas para trabalharem como escravos na lavoura. Né? Aprisionar os indígenas para trabalharem como escravos na lavoura. E ciclo da mineração. Achar riquezas como ouro, prata, né? Achar riquezas minerais. Achar riquezas minerais como ouro, prata e outros. Oitavo. Quem era o caçador de esmeraldas? Fernão Dias Vaz. O nono. Quem era Anhanguera? E por que ele era conhecido assim? Ele era Bartolomeu Bueno da Silva e ficou conhecido como Anhanguera, Diabo Velho, porque colocou fogo em aguardente e fez os indígenas acreditarem que faria o mesmo com eles. Onde é que tem esse texto? Olha, gente, tá justamente aqui, olha, na página 48, né? Na página 48, no quadrinho rosa, tá? O quadrinho vermelho, rosa, não, quadro vermelho, tá? Bartolomeu Bueno da Silva. Bom, 10º, em quais estados foi encontrado ouro? Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. 11º, observe a gravura abaixo e responda as perguntas a seguir. Aí tem lavagem de ouro, gravura de Rugendas, século XIX. O que ela representa?
A lavagem do ouro, quando estão se lavando o ouro. B. Quem fez a gravura em qual período? O autor da gravura é Rugendas, no século XIX. Né? Agora vamos para o 12º. Leia o texto e responda as questões a seguir. Aí diz assim: cada ano vem nas frotas quantidades de portugueses e de estrangeiros para passarem as minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos e pretos, e muitos índios, de que os paulistas se servem. A mistura é de toda a condição de pessoas, homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, né? Nobres e plebeus, religiosos de diversos institutos, muitos dos quais não têm no Brasil nem convento, nem casa. Tá? Aí diz assim, de onde vinham as pessoas para trabalhar nas minas? Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil. Tá vendo? Tá aí dizendo, das cidades, das vilas. B, como era a condição das pessoas? Eram mulheres, eram homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos, nobres e plebeus, tá? Eram homens, tá tudo aqui no texto, viu? Tudo no texto, tem que ler o texto novamente. Quem fez esse relato? Quem fez esse relato foi o jesuíta André, né? Jesuíta André João Antonil, aqui ó, jesuíta André João Antonil, foi ele que fez justamente esse relato, tá? O jesuíta André João Antonil, tá? Então, vocês vão ficar respondendo aí a página 49 e 50, mas não esqueçam de fazer o estudo novamente, viu? Nas páginas 46, 47 e 48, para você poder responder as páginas 49 e 50. Faça mais uma vez o estudo, tá bom? Bons estudos, bom trabalho e até a próxima aula.